Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Nós estávamos, na última semana, dando prosseguimento à nossa meditação a respeito do 6º parágrafo do Catecismo sobre o primeiro artigo da nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E nesse 6º parágrafo, nós estamos meditando sobre a criação do ser humano, que ocupa um lugar todo especial dentro da obra da criação. E num primeiro momento, 2 encontros atrás, nós falávamos da criação do homem à imagem de Deus. Na semana passada, nós falávamos da unidade de corpo e alma, é uma particularidade do ser humano. E hoje nós damos prosseguimento, eu acho que hoje nós conseguimos acabar pelo menos esse parágrafo, meditando sobre o fato de Deus ter criado o ser humano, homem e mulher, o masculino e o feminino. Então, o homem e a mulher, eles são criados por Deus e são queridos por Deus como homem e mulher. Por um lado, eles estão em perfeita igualdade como pessoas humanas. Não existe uma superioridade do homem sobre a mulher, tampouco da mulher sobre o homem, apesar de todas as piadinhas que a gente costuma fazer a esse respeito, né? Mas, por outro lado, Deus cria o homem e a mulher referenciados um ao outro. Então, eles são criados como seres complementares. Ser homem, ser mulher, é uma realidade boa e é uma realidade querida por Deus. Tanto o homem quanto a mulher têm uma dignidade que não pode ser perdida. O termo que o catecismo usa é inadmissível, né? Algo que não se pode perder. E essa dignidade vem do próprio Criador, vem do fato de terem sido criados por Deus. O homem e a mulher, eles são criados em idêntica dignidade à imagem de Deus. Em seu ser homem, em seu ser mulher, eles refletem a sabedoria e a bondade do Criador. A imagem de Deus não é uma exclusividade do homem, porque às vezes a gente tem essa ideia, né, de que como Deus é homem, então o homem masculino ele é a imagem de Deus, a mulher seria um pouco inferior. Na verdade, Deus não é homem, Deus é espírito puro. Deus não tem essa classificação de sexo, de gênero, nada, né? Tanto que às vezes a Bíblia se refere a Deus com o termo de pai, né, como Jesus ensina, a gente chamar Deus de pai. Deus não é homem nem mulher. Deus está acima de tudo isso. Então, tanto o homem quanto a mulher podem ser imagem e semelhança de Deus. Aliás, as perfeições do homem e da mulher refletem algo da infinita perfeição de Deus. As perfeições de um Deus que, ao mesmo tempo, é pai, é mãe, é esposo, é esposa. Bom, quando o ser humano é criado homem e mulher são criados conjuntamente, são criados um para o outro. É uma unidade a dois. A palavra de Deus nos dá a entender isso por meio de diversas passagens da Escritura Sagrada. Nós recordamos aqui, por exemplo, o capítulo 2, versículo 18 do livro do Gênesis, em que Deus fala: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Olha a complementaridade que existe entre homem e mulher. E usa também a Escritura Sagrada a imagem de Deus que modela a mulher a partir da costela que é tirada do homem, que é tirada de Adão. E quando quando Adão desperta do seu sono, né, e olha a mulher à sua frente, ele faz aquela exclamação de, ao mesmo tempo, admiração, ao mesmo tempo amor, ao mesmo tempo comunhão, dizendo: essa sim, né, é
osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Então, nesse momento, o homem descobre a mulher como um outro eu que é da mesma humanidade que o próprio Adão. O homem e a mulher, eles são feitos um para o outro. Não é que Deus tenha feito o ser humano pela metade, né? O homem é uma metade, a mulher é outra metade, é como se fossem incompletos, né? Às vezes a gente tem essa expressão popular da cara metade, né? Então, mas teologicamente isso não faz sentido. O ser humano, ele é criado completo. O homem é completo, a mulher são completos. Mas são chamados, pela própria criação, à comunhão de pessoas. Nessa comunhão, um presta ajuda ao outro. E isso por serem ao mesmo tempo iguais enquanto pessoas, né? O osso dos meus ossos. E são complementares enquanto masculino e feminino. No matrimônio, Deus os une de maneira que, formando uma só carne, eles possam transmitir a vida humana. Tem aquela ordem do livro do Gênesis, né? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E quando o ser humano, no sacramento do matrimônio, formando uma só carne, né? Homem e mulher formam uma só carne, e passam a transmitir a vida, ambos cooperam de uma forma única na obra do Criador. Então, por meio do casal unido no matrimônio, Deus vai continuando a sua obra de criação. Temos ainda no texto sobre a criação do ser humano a afirmação de que Deus ordena o homem submeter a terra, ordena o homem e mulher a submeter a terra, como intendentes de Deus. Agora, essa soberania, ela não pode ser entendida de maneira de uma dominação arbitrária ou até mesmo destrutiva, né? Não quer dizer que a natureza está à nossa disposição e nós possamos explorá-la até o esgotamento. No fundo, com isso, Deus está nos colocando como cuidadores, né? Não como exploradores. Podemos desfrutar daquilo que é necessário para sobrevivermos com dignidade, mas tendo o cuidado com toda a obra da criação. Porque Deus ama tudo aquilo que Ele criou. E se o ser humano é imagem do Criador, ele também vai ter amor pela criação. E homem e mulher vão participar da providência divina em relação às demais criaturas. Essa providência que se manifesta no cuidado. Então, daí a responsabilidade de ambos para com o mundo que Deus lhes confiou. Bom, ainda temos um tempinho, nós vamos falar, então, o último tópico, que é muito pequeno, sobre a criação do ser humano, que tem como título O Homem no Paraíso. A gente tem essa imagem do ser humano que é criado no texto sagrado e colocado no jardim, em Éden, né? É uma imagem paradisíaca, né? Então, o primeiro homem, ele não só foi criado bom, mas também foi constituído em uma amizade com o seu Criador. Nós temos essa imagem bíblica também, né, do homem, de Deus que passeia pelo jardim e fala com o homem face a face. É uma imagem de comunhão, de amizade que existe entre Deus e a criatura humana. E ao mesmo tempo o ser humano foi criado numa harmonia consigo, com ele mesmo, e com a criação que estava ali ao seu redor, o que está ainda, né? E que essa harmonia que só será superada pela glória da nova criação em Cristo. Interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica, à luz do Novo Testamento e da tradição, a Igreja ensina que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. E essa graça da santidade original era uma participação na vida divina. Pela irradiação dessa graça, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas. Enquanto ele permanecesse na intimidade divina, o homem não devia nem morrer, nem sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre um homem e a mulher, que também é uma expressão da harmonia dos seres humanos em geral, entre si, né? E, finalmente, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação
constituíam esse estado chamado estado de justiça original. O domínio do mundo que Deus tinha imposto ao homem, desde o início, ele se realizava, antes de tudo, no próprio ser humano, na forma de domínio de si mesmo. Então, quantas vezes a gente sente que é impulsionado por uma força maior que nós a fazer aquilo que a gente não quer, né? Então, no ser humano original não existe isso, ele tem domínio de si mesmo. O homem, ele estava intacto e ordenado em todo o seu ser, porque livre da tríplice concupiscência que consiste justamente na inclinação para o mal, que submete aos prazeres dos sentidos, a cobiça dos bens terrenos e a autoafirmação contra os imperativos da razão. Ou seja, essa concupiscência que nos leva a querer seguir somente os nossos instintos como se nós fôssemos animais, buscando somente aquilo que nos dá um prazer imediato. Essa concupiscência que nos leva a ter essa cobiça de querer ter sempre mais, querer nos apropriar, querer, né, ter tudo como nossa posse. E essa concupiscência que nos leva a fazer aquilo que vai contra a nossa própria razão, né, que nós mesmos nos acusamos pela nossa razão depois que fazemos, né? Então, nós não tínhamos, né, o ser humano não tinha essa concupiscência. O sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus o colocar no jardim. Lá ele vive para cultivá-lo e guardá-lo. O trabalho não é uma penalidade. Quantas vezes a gente sofre por causa de trabalhar? O trabalho para o ser humano não é uma penalidade, mas é uma colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Isso tudo no estado de justiça original. Mas esse estado foi perdido por causa do pecado, aquilo que a gente chama a queda. E é justamente sobre essa queda que nós vamos começar a tratar no programa da semana que vem.